Considere o sistema de componentes ligados de acordo com a figura a seguir, onde os números indicados expressam a probabilidade de cada componente estar funcionando de maneira apropriada. Para que exista corrente, é necessário que exista um caminho ininterrupto entre A e B. Qual a probabilidade de haver corrente entre A e B? Então, esse sistema, quem domina outras áreas, como a física ou também confiabilidade, conseguirá resolver esse exercício de maneira mais rápida, né? Mas que a gente está trabalhando em cima, então, de probabilidade, eu vou explicar passo a passo como resolver esse tipo de exercício. Então, nós temos o estado A e o estado B, e eu quero que passe uma corrente que inicie por A e chegue até B. Lembrando, então, que as probabilidades de conseguir avançar por cada um desses componentes aqui é dado a probabilidade de funcionar. Então, uma corrente que inicia, por exemplo, nesse A e vai estritamente para essa componente aqui em cima, depois vem, passa pelo meio obrigatoriamente, passa por essa componente aqui embaixo para chegar até o B. Então, esse é um caminho possível, tá? Lembrando que essa corrente poderia se dividir, se dissipar e passar pelos dois, voltar a se unir no meio e depois dissipar nos dois e voltar no B. Claro, né? Tem várias possibilidades, digamos assim. Então, esse sistema, se você observar de uma maneira mais ampla, ele é um sistema série paralelo. Então, nós temos aqui a componente A, estado A, e se você observar, nós temos 3 estados que estão ligados em série até chegar no B. Então, esse primeiro estado aqui, depois temos o estado do meio, e antes de chegar no B temos outro estado, uma componente. Mas cada componente ela está distribuída de uma forma diferente, né? Então, as da ponta, né, as extremas aqui, os extremos, estão ligados em paralelo, mas a componente toda está ligada em série com os demais. Tá? Então, você pode perceber isso claramente. Então, o que a gente tem que verificar aqui é o seguinte: existe aqui uma componente equivalente que una as probabilidades de passar por esse primeiro estágio ligado em paralelo? Tem. Eu vou chamar esse estágio de probabilidade de A minúsculo e B minúsculo. Então, vou fazer o seguinte, tá? Para ficar mais evidente aqui o que eu quero explicar. Eu vou chamar essa componente aqui de cima de A minúsculo, B minúsculo, essa aqui de C, essa aqui de D e essa aqui de E. Então, eu preciso encontrar a probabilidade de passar corrente por esse primeiro estágio, que vai ser a união da probabilidade de A e B, que eu vou chamar P de AB. Aqui no meio, né, como não está em paralelo, fica apenas a probabilidade de C. E no último aqui nós temos a probabilidade de D e E. A questão é como determinar a componente equivalente dessas que estão em paralelo. Porque se você observar aqui, nós temos uma probabilidade muito simples se eles estivessem ligados em série. Porque para a corrente passar de A até B, todas as componentes têm que funcionar. Daí seria aquela regrinha do E, né? Por quê? Nós temos que este aqui funcionar, e este aqui funcionar, e este aqui funcionar. Todos têm que funcionar. Então, a probabilidade seria, a probabilidade final, digamos assim, né? Ou melhor, a probabilidade do sistema funcionar seria o produto da probabilidade de AB vezes a probabilidade de C vezes a probabilidade de DE. Então, essa seria a probabilidade final. E vai ser dessa forma calculada. Só que primeiro a gente precisa pensar em como transformar essa componente que está em paralelo, unir essas probabilidades de funcionamento. Tá? Daí,
Eu vou mostrar para vocês duas formas, tá? Se você fosse resolver tendo os conceitos de confiabilidade, você certamente aplicaria aqui probabilidade condicionada. Mas você também pode aplicar uma regra que você aprendeu aí nessa semana, que é a união de probabilidades. Perceba que aqui nós temos a união de probabilidades de eventos independentes. O que significa? Significa o seguinte: se eu estou em A e percorro o sentido de A minúsculo, não interfere em eu também percorrer aqui embaixo. Da mesma forma, por exemplo, se a componente de cima falhou, então se essa componente aqui falhou, e eu tenho que obrigatoriamente ir por baixo, a minha probabilidade não vai se alterar. Então não depende da componente A e nem a A depende da componente B. Então são eventos independentes. Se são eventos independentes, você poderia pensar o seguinte: a probabilidade de A união com B vai ser a probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade de A interseção com B. E por ser eventos independentes, a probabilidade de A união com B é exatamente o produto da probabilidade de A e a probabilidade de B. Então, isso aqui se aplicaria utilizando o conceito de probabilidade, de soma de probabilidade de eventos independentes. Mas se for probabilidade condicionada, o conceito daí que vai envolver confiabilidade. Então funciona assim. Tá? Eu vou utilizar um exemplo geral para mostrar para vocês que a gente vai chegar nessa mesma condição da soma de probabilidades. Então eu tenho aqui um sistema que está ligado e funciona em série, né? Então eu vou colocar aqui, ó, letra A maiúsculo e letra B. Isso aqui não tem nada a ver com esse nosso sistema aqui em cima, tá? Eu só estou utilizando esse exemplo aqui para mostrar para vocês como calcular o estado equivalente a essa série, a esse paralelo aqui, que seria o estado AB. Então perceba, a gente tem que entender esse estado como um todo, tá? Então, ou eu vou determinar a probabilidade desse estado funcionar ou falhar. Então, eu vou calcular o seguinte: a probabilidade dessa componente funcionar. Então, eu vou colocar assim, ó, probabilidade funci, que é de funcionar. Então, seguindo a probabilidade condicionada, fica assim: probabilidade do estado funcionar, dado que B, e daí você pode escolher qualquer uma das componentes, tá? Eu vou escolher a componente B. Então, probabilidade de funcionar, dado que B funciona, tá? Vezes a probabilidade de B funcionar. Opa, só estou utilizando func aqui, né? Muito bem, mas você pode pensar, poxa, mas você só pensou na condição de B funcionar. E se B não funcionar? Por isso que é condicionada. Eu vou somar, então, a probabilidade do meu sistema funcionar. Opa, uma barrinha aqui. Funcionar, dado que B, eu vou colocar como B falha, tá? Que é a mesma coisa que não funcionar. Tá? Então, B falha. Probabilidade de funcionar, sendo que B falha vezes a probabilidade de B falhar. Então, essa é a probabilidade condicional, B falha. Como que fica isso? Então, veja só. Eu tenho aqui uma corrente passando por esse paralelo aqui, certo? Então, eu vou pensar o seguinte: probabilidade
de passar a corrente, que é a probabilidade de funcionar, vai ficar assim. Funcionar igual. Qual é a probabilidade? Então, essa primeira parte aqui. Qual é a probabilidade do meu sistema funcionar se o B funcionar? É 100%. Porque se o B funciona, significa que eu tenho um caminho que leva a corrente do início até o fim. Então, é quase certeza, é certeza absoluta que vai funcionar. Porque existe um caminho que leve corrente. Então, quando é 100%, minha probabilidade é 1. Perceba que aqui eu não estou lidando com a probabilidade com porcentagens, tá? Eu só estou dizendo que B funciona ou não funciona, certo? Vezes a probabilidade de B funcionar. Probabilidade de B funcionar vai ser P de B. Probabilidade de B, que eu não sei, tá? Mais probabilidade do meu sistema funcionar sendo que B falha. Bom, se o meu B falhar, a probabilidade de funcionar vai ser a própria probabilidade do outro componente funcionar, que é a probabilidade de A funcionar, vezes B falhando. Bom, se o meu B falha, a falha vai ser 1 menos a probabilidade de B funcionar. Isso aqui é falha. Você pega o 100%, tira a parte que funciona, sobra a parte que falha, a probabilidade que falha. Se você observar bem isso daqui, é exatamente essa mesma expressão que aparece aqui. Por quê? Distribui isso daqui. Como que fica? Você vai ter 1 vezes P de B. Você vai ter P de B mais P de A vezes 1. Fica P de A. P de A vezes menos P de B fica menos PA PB. Ó, probabilidade de B está aqui. Probabilidade de A está aqui. Menos, o que é a interseção? É o produto. P de A vezes P de B. Então, tanto usando probabilidade condicionada quanto a união de probabilidades de eventos independentes, você vai chegar na mesma conclusão, tá? Então, deixa eu apagar isso daqui. Eu vou utilizar aquela fórmula de cima que é mais simples, né? Essa aqui de baixo você estaria se perguntando, mas por que você pensou no B? Não, poderia utilizar o A, você chegaria na mesma resposta, tá? É que a condicionada funciona assim. Você vai avaliar a estrutura você vai avaliar a componente colocando condições. Se B funcionar, o que acontece? Se B não funcionar, o que acontece? Tá? Se tivesse mais outras componentes, você teria que somar todas essas condições. Tá? Muito bem. Então, se eu já reconheço como calcular a componente equivalente dessa série, que é aplicar essa fórmula aqui, que na real a gente pode, inclusive, implementar esse produto no lugar dessa interseção, nós ficamos então com a probabilidade de A união com B igual a P de A mais P de B menos P de A, P de B. Então, aplicando nesse primeiro paralelo aqui, fica assim. Então, o meu P de AB, esse P de AB significa a união, tá? Entre A e B. Então, qual é o estado equivalente a esse paralelo? Vai ser probabilidade de A, que é 85%, que em decimal fica 0,85, vezes probabilidade de B, que nesse caso é 0,85 também. Eu acabei apagando aqui, né? Mas aqui é B e aqui é Azinho, né? Fica 0,85 menos P de A vezes P de B, ou seja, 0,85 ao quadrado. Já que são iguais, né? Então multiplicar por ele mesmo é a mesma coisa que elevar ao quadrado. Portanto, P de AB
é igual. Deixa eu multiplicar aqui. 0,85. Perdão. Aqui eu errei, tá? Já estava observando uma mudança aqui. Aqui é soma, tá, pessoal? Desculpa. Eu pensei, poxa, mas eu estou multiplicando por ele mesmo e subtraindo pela mesma multiplicação vai dar zero. Mas é porque aqui é soma, tá? Eu coloquei uma multiplicação, não sei por quê. Então fica 0,85 vezes 2, né? Menos vezes 2, menos 0,85 ao quadrado. Isso vai dar 0,9775. Então, essa é a probabilidade de passar por esse estágio aqui, 97,75%. Depois a gente precisa calcular também esse último paralelo aqui. Esse aqui não precisa porque já está reduzido a um estado só, né? Mas aqui nós temos um paralelo também. Então eu vou determinar quanto que é P de D e E. Mesma coisa, somo as probabilidades, então fica 0,9 mais 0,9 menos o produto das probabilidades. Como é a mesma, então fica 0,9 ao quadrado. Então, probabilidade DE vai ficar 0,9 vezes 0,9 menos 0,9 ao quadrado. Isso dá 0,99. Muito bem. Então, perceba que eu já tenho aqui as probabilidades, certo? Então, aqui, P de AB vale essa. P de AB vale isso daqui. P de C já está aqui, né? 80%, que é 0,8. E P de DE está aqui, 0,99. Então, a probabilidade de funcionar vai ser a multiplicação dessas três probabilidades. Então, 0,9775 vezes 0,8 vezes 0,99. Probabilidade de funcionar vai ser 0,9775 vezes 0,8 vezes 0,99. Então, aqui deu 0,77418. Eu vou arredondar para 42, tá? E em porcentagem, isso fica 77,42%. Então, a probabilidade de haver corrente, né, de passar corrente nesse sistema e chegar até B é de 77,42%.